What's up, boys and girls? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Para hoje, continuando os nossos estudos, estávamos trabalhando, vamos fazer uma revisão. Estávamos trabalhando subject pronouns, também conhecido como personal pronouns. Vimos frases utilizando esses pronomes pessoais, que em português seriam os pronomes pessoais do caso reto. Vimos os seus respectivos verbos to be, que todo mundo fala to be para cá, to be para lá, e ninguém sabe me responder o que é o danado to be. Aqui a gente definiu quem é o to be, só que a gente definiu nas aulas anteriores a sua forma no present tense, que é quando você monta frases usando subject pronouns, verbos to be, no presente. Agora a gente vai ver a mesma forma, só que no simple past tense, ou no passado simples. Vai mudar alguma coisa, professor? Com certeza vai mudar alguma coisa. As nossas formas tão conhecidas vão passar por uma alteração. E a gente vai aprender isso agora. Para que serve isso, professor? Basicamente para a gente poder montar as mesmas frases que a gente montou anteriormente, só que agora usando o passado. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O I am, que a gente conhecia como I am, agora vai virar I was. O I am virou I was. Professor, monta uma frase para mim para ver se eu entendi. Então vamos lá. Bem simples. I was at school. Aqui a gente não usa mais o I am. Quer dizer que a gente não está querendo mais falar que nós estamos na escola no momento, mas sim que nós estávamos na escola. Então agora temos a frase I was at school. Então nós estávamos na escola. Então lembrando que o was é o verbo ser, né? Só que agora ele está no passado. Vai mudar outra coisa, professor? Sim, apenas mais uma coisinha. A gente tem o am que vira o was e a gente vai ter o are que vira outra palavra. Were. Então, professor, quer dizer que esse are é o presente do verbo to be? Isso mesmo. E esse were é a mesma coisa, só que no passado? Isso mesmo. Agora a gente tem o were para poder montar uma frase bacana. Exemplo. You were at school. Vamos pegar a mesma frase para você poder não perder o sentido. Professor, como que eu vou traduzir isso aqui? Eu vou traduzir você estava na escola? Isso mesmo. Você vai traduzir you were at school como você estava na escola. E isso a gente está trabalhando ainda com as formas negativas, porque a gente viu no primeiro vídeo forma negativa, perdão, no primeiro vídeo nós vimos a forma afirmativa, só que no caso do verbo to be. Depois, no segundo, a gente viu as formas negativas, né? E interrogativas também do verbo to be. Tudo no presente, tudo no presente. Agora, nessa terceira aula, a gente está vendo a forma afirmativa. A gente sempre começa pela forma afirmativa, só que agora no passado. Certinho? Tá tranquilo? A gente está vendo as formas afirmativas, só que agora no passado. Então, a gente tem o was e o were. Professor, o que é mais que vai mudar aqui? De verdade, não vai mudar mais nada. Agora o que você precisa memorizar, precisa colocar aí na sua mente aqui. Antes era am, agora é was. Antes era are, agora é were. Professor, mas e o is? E esses caras aqui? O que é que eles vão virar? Vamos colocar um resumão. Eles também vão virar was, isso mesmo. Se você falou was, você acertou. Se você falou were, passou perto. Foi só por um. Então a gente tem aqui esses caras, professor. Eles vão seguir o mesmo exemplo? Se você falou que sim, você está mais do que certo. Eles também vão virar normalmente were. Então a gente tem duas formas do verbo to be no passado. São elas, was e were. Tudo bem? Tá tranquilo? Tá entendendo? Então vamos lá. Aqui eu posso montar qualquer frase que eu quiser na minha forma afirmativa. Professor, mas tem formas negativas?
Tem formas negativas, sim senhor. E as formas negativas vão seguir aquele mesmo procedimento que eu aprendi lá na segunda aula? Com certeza. Lembra que quando a gente montou a frase I am a teacher, ou a frase You are a student, a gente, para montar as formas negativas, a gente não mexeu nesses carinhas aqui? Mexeu ou não mexeu? Mexeu, professor. A gente mexeu sim. O que aconteceu? A gente não colocou um not na frente, ou então a gente não abreviou o not? Vamos fazer a mesma coisa que essa frase aqui? Vamos mexer nela. Aqui eu falei que você é um estudante. Suponhamos que você não seja mais estudante, porque você se formou, graduou e agora já está com o diploma na mão, que é o que vai acontecer em breve. Então você fala assim, eu não sou mais um estudante, porque agora você já é graduado. Então você vai falar, você não é mais um estudante? Ou eu, neste caso, não sou mais um professor? Vamos pegar essa frase aqui e vamos mudar ela. You. O que acontece com o are mesmo? Ah, professor, ele ganha um N apóstrofo T. Não é isso? Não é a nossa abreviação da palavra not? É isso mesmo. A gente abreviou e aqui a frase vai ter a seguinte tradução. Você não é. You aren't a student. Você não é um estudante. Você não é um aluno. Você já se formou e você não é um estudante. Tranquilo? Professor, serve para essa também? Com certeza. Você olha para a moça e fala, olha, ela era minha namorada. Então vamos montar a frase? She... Qual frase que eu falei mesmo? Vamos montar como se ela fosse. Como se ela fosse ainda, hoje, no presente. Você olha e fala para ela assim, ó. Ela é minha namorada. Então você falou she is, né? She is my girlfriend. Aí, o que aconteceu? Você terminou com ela, não gostou, e agora você vai ter que mudar sua frase. Esse is aqui, ó, não existe mais. Ele vai virar o quê, professor? Ah, professor, é passado, então virou was. Aquele ela é, acabou, virou ela era. Ficou she was my girlfriend. Aqui eu não terminei a frase porque a gente está mexendo nela. Ah, professor, mas na verdade ela nunca foi a minha namorada. Para falar a verdade, ela nem sabia disso. Então, ela não era sua namorada. Se ela não era, quer dizer que a gente vai fazer o mesmo processo de mudança. Se ela não era sua namorada, então você nem poderia usar o was. Você teria que usar o wasn't. Agora a gente pode concluir a nossa frase. She wasn't my girl. Então note que o processo de colocar na forma negativa tanto no presente quanto no passado, ele é igual. Por quê? Porque você coloca o mesmo acréscimo, que é o quê? N apóstrofo T para as negativas. Certinho? Tá tranquilo então? Até então? Beleza, então a gente montou as duas formas negativas, colocando só o acréscimo da partícula not. Professor, e se eu quisesse trabalhar com formas interrogativas? Simples. Você se lembra da segunda aula? A segunda aula mostrou o que para você? Que tem uma manha, tem um macete, tem um bizu. Professor, que bizu que era esse? Vamos colocar um exemplo aqui para você lembrar o bizu. Que bizu que era esse, professor? Vamos pegar o exemplo. She was. Agora vamos falar que ela era só sua amiga mesmo. She was my friend. Ela era minha amiga. Mas, professor, eu lembrei. O processo de fazer perguntas em inglês, eu vou fazer inversão com o verbo to be. Vou ou não vou? Acertou. De novo, vou trocar o verbo to be de lugar com o meu subject pronoun e vou montar minha frase agora. Como que vai ficar a frase? Isso mesmo. Was she
my friend. Não posso esquecer do meu ponto de interrogação para montar a minha interrogativa. Tá tranquilo? Professor, posso fazer a troca com qualquer um? Sim, senhor. Sim, senhora. Se tiver alguma dúvida, volta algumas aulas que você pega bonitinho. Tranquilo? Obrigado, pessoal, por mais uma aula. E até a próxima, até a quarta aula.